Vamos então à segunda parte do capítulo 20. Nós vimos na primeira parte a Anésia saindo em desdobramento durante o sono e ela está em busca do Jovino. Nós vimos que ela está imantada, né, com o pensamento ligado ao Jovino, e a Teonília está junto com ela, e o Aulus procura satisfazê-la. Ela, junto com a Teonília, vão até onde o Jovino está, estão num clube com vários espíritos vampirizando ali os que estão ali bebendo, fumando, com um anedotário horrível, um ambiente horroroso. E a hora que a Anésia vê ele ali junto daquela mulher e vê toda aquela cena, aqueles vampiros ali em volta sugando, né, o álcool, o tabaco, aquela situação com aquelas energias deletérias todas, ela dá um grito e sai dali. Então vamos ver aqui as palavras do André descrevendo a situação. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Em seguida por nós recuou ferida de aflição, seguida por nós recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança, clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Pelo meu esposo, que falhou os compromissos do casamento. O Aulus. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola, em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? A interlocutora chamada abriu-se, sustou a lamentação, ainda assim, após fitar o nosso orientador com estranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando: esqueça-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho. Esquece-se de que seu esposo precisa mais agora do seu entendimento e carinho. Vamos lembrar que a casa, o lar, a família, né, carnal, ela normalmente é para reajuste. Como ele colocou aqui, nós somos alunos e nós somos professores. Em alguns momentos nós ensinamos aqueles que estão conosco, em outros momentos nós aprendemos com eles, mas a nossa função em relação à família, ela é de aprimoramento. Como só diamante que aprimora, que lapida diamante, então da mesma forma, nós aqui como diamantes brutos, somos lapidados por outros diamantes brutos para todos nós um dia nos tornarmos brilhantes, puros, né? Lapidados. Então esse trabalho de lapidação é sofrido, é doloroso, mas ele faz parte da nossa prova, daquilo que nós escolhemos. É um planeta de provas e expiações, nós escolhemos as provas. Então nós escolhemos o pai e a mãe. Eles nos aceitam, os nossos filhos nos escolhem, nós os aceitamos, nós escolhemos os companheiros que vamos ter para acertos e para ajustes, para com eles ou para com os filhos. É sempre um trabalho de ação e reação, de ajustes que são feitos os laços familiares. Então, não se pode manter, nem se pode ter essa fantasia que o cinema americano coloca em relação aos casamentos e aos relacionamentos, porque eles são bons, são maravilhosos, é muito bom ter alguém com quem dividir a vida, mas é muito importante que se tenha um respeito muito grande pelo nosso aprendizado, pelo aprendizado do outro, pelo crescimento do outro, pelo nosso crescimento.
e pelo a nossa capacidade de ensinar e de aprender com aqueles que estão à nossa volta. Ele coloca aqui: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho. Um filho espiritual, desculpa. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Então a gente vem aqui e a gente se une às pessoas, se monta uma família para aprendermos a amar incondicionalmente, a auxiliar aqueles que estão à nossa volta, ou como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como filha, primo, tio, pai, mãe. Não importa, nós estamos aqui para nos auxiliarmos, para crescermos juntos e todos nós aprendermos o amor incondicional. Ele continua: Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Olha que coisa linda. Ele coloca aqui o marido que está ali num processo obsessivo com uma outra mulher, como uma planta que precisa de cuidados, que precisa de ajuda, de ajustes, e ela como a jardineira, que tem que estar vigilante, tem que estar ali cuidando, adubando, nutrindo, né? O tempo todo olhando para que os parasitas não cheguem, para que o sol não seja muito forte, para que não falta água, para que a água não seja demais, para não afogar a planta. É muito importante essa colocação que ele faz do jardineiro e das plantas, porque todos nós nos nossos relacionamentos, uma hora nós somos os jardineiros, outra hora nós somos a planta, uma hora nós somos professores, outra hora nós somos os alunos. Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice: sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando e destruindo. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se no inferno que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Compadecemo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Palavras do Aulus. Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Compaixão? Perguntou Anésia. E que outra melhor represália senão essa? O Aulus. Ele continua. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Palavras da Anésia, né? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Abstenhamo-nos de julgar. Vamos lembrar a oração que nós fazemos para o Pai, que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós não podemos julgar e nós temos que entender que seremos perdoados na mesma medida que perdoamos o outro. É o que o Aulus coloca aqui para ela.
abstenhamos de julgar. Consoante a lição do mestre, que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Vou repetir. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por fim em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Então vamos lembrar das palavras que o Aulo está colocando aqui, que nós repetimos sempre que o bem o mal indiretamente sempre trabalha para o bem. Nós estamos sempre ligados às pessoas com as quais nós temos algemas, né? Ou algemas boas, com aquelas que estão à nossa volta para nos amparar, nos ajudar, que são os laços, não são algemas, aí são os laços do amor, são os laços da afinidade, da simpatia, que nos unem às pessoas que nós amamos e que nos amam. E nós temos as algemas das antipatias, daquelas pessoas com as quais nós temos que perdoar, temos que ser perdoados, temos que conviver. É o que ele coloca aqui, como julgá-la? A gente não sabe o que se fez, porque ela não sabe, a Anésia não sabe o que fez para essa mulher numa vida passada, não sabe o que ocorreu, qual é a necessidade desse reencontro dos três, o que eles precisam aprender, o que eles precisam assimilar. Amanhã ela poderá ser a mãe da Anésia, como poderá ser a filha. Nós precisamos entender esse ir e vir e esses relacionamentos que nós temos, que são sempre para crescimento, são sempre para aprendizado, e o aprendizado só existe com amor. E o amor sem perdão não é amor. O amor sem tolerância não é amor. Então nós temos que aprender a amar e aprender a perdoar. Primeiro perdoando a nós mesmos os nossos erros, as nossas criancices. E depois perdoando os erros e as criancices dos outros, entendendo que todos nós somos crianças em aprendizado, todos nós estamos ainda engatinhando para aprender a amar, para aprender a crescer, para aprender a voltar para a casa do Pai. Vamos continuar estudando na terceira parte deste capítulo.